Boa noite a todos. Que Jesus continue nos envolvendo em suas bênçãos de amor e de paz. Todos nós sabemos da importância do sono para o equilíbrio do nosso organismo físico, para a manutenção da saúde de todos os nossos sistemas orgânicos. E sabemos que ele é muito importante na prevenção de algumas doenças, como a hipertensão, a obesidade, a depressão. Sabemos da importância do sono para a preservação da memória, do nosso sistema imunológico. E os médicos recomendam uma média de 6 a 8 horas de sono todas as noites para que nós tenhamos uma vida saudável. Então, baseados nesse fato, nós iremos passar cerca de 1/3 das nossas vidas dormindo. Sabendo disso, nós temos o conhecimento espírita que nos mostra que nós não somos apenas um corpo físico, mas sim espíritos imortais que estamos ocupando este corpo de carne temporariamente. Então, pensando nisso, nós refletimos, será que enquanto o nosso corpo repousa, o nosso espírito precisa repousar também, precisa dormir? Se não, se ele não precisa de repouso, o que é que ele faz enquanto o corpo dorme? O que é que nós temos feito durante esse período tão longo, né? Todos os dias, enquanto o nosso corpo repousa. Então, essa será a nossa reflexão da noite. Iremos nos basear nas obras básicas de Kardec, no Livro dos Espíritos, e também em algumas obras complementares de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Então, vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos. No capítulo 8 da Emancipação da Alma, da segunda parte do Livro dos Espíritos, item O Sono e os Sonhos, pergunta 400. Kardec indaga: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Ele quer, enquanto ele gosta de ficar no corpo, habitar o corpo, de ficar ali, permanecer ali? E os espíritos respondem: é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é esse. Então eles comparam o invólucro, o corpo, ele compara a uma prisão para o espírito, porque ele limita muito as suas capacidades. E a pergunta 401, que tem tudo a ver com nossa reflexão: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, nós, espíritos, estamos ativos o tempo todo, estamos agindo o tempo todo, enquanto o nosso corpo repousa. E quando ele deixa esse corpo, ele se relaciona com diferentes categorias de espíritos e habita e visita diferentes ambientes espirituais. Essa é a nossa pergunta-chave de hoje. Quais têm sido os nossos companheiros espirituais durante os nossos momentos de desprendimento? Para onde será que os nossos interesses têm nos atraído? Um grande exemplo desse desprendimento durante o sono nos é dado por Ivone do Amaral Pereira, em várias de suas obras, em que ela descreve, ela tem vários desprendimentos lúcidos, em que ela conta encontros com espíritos suicidas, com espíritos elevados, com seus guias, e fala em vários momentos, quando ela visita regiões elevadas, ela não quer retornar para o corpo, ela quer ficar lá. Então, eu imagino, isso explica bem
também a pergunta 400, né? Que o corpo ele limita muito as nossas capacidades. No estado de espírito, a gente pode volitar, o nosso pensamento é muito mais rápido. Então, por isso que ele compara o corpo com uma prisão e diz que o espírito gosta, né, desses momentos de desdobramento. A pergunta 402 é: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como avaliar o que a gente faz nesses momentos de liberdade durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Como eu disse, né, de pensar, de se comunicar, de se locomover. E adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Engana-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, muitas vezes, os sonhos refletem essas nossas experiências no mundo espiritual, nos momentos de desprendimento. Mas nem sempre. Podem ser recordações de vidas passadas, podem ser muitas outras possibilidades que nós vamos citar rapidamente mais para frente. Continuação da resposta, os espíritos dizem: o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas, quando volvem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Então, os espíritos elevados, que são aqueles que a gente pode comparar, assim como a morte é uma transição fácil para aqueles espíritos mais desmaterializados, os momentos de desprendimento durante o sono também são muito agradáveis, em que eles se encontram com seus superiores, com seus orientadores, aprendem, se instruem, trabalham. E olha que interessante, eles constroem obras que depois, quando eles voltam depois da morte, encontram a obra pronta, que ele foi trabalhando todo dia à noite, construindo aquilo. E então é como se todos os dias a gente morresse, né, por um tempinho. Então todo dia uma preparação, um trabalho, a gente vai se acostumando para desenvolvermos essa desmaterialização que vai facilitar o momento do nosso desprendimento definitivo durante a morte. Mas isso são os espíritos elevados, né, aqueles bem libertos das paixões, dos apegos. A maioria é diferente. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados. Pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de gozos, quiçá mais baixos do que os em que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Então, a maioria vai para essas regiões inferiores, gozar os prazeres materiais e ter ideias para o mal, ideias materialistas. Essa influência dos espíritos e dessas incursões noturnas, nós vemos ao testemunhar absurdos, né, que a mídia nos mostra, desvios de dinheiro por ganância, assassinatos, tudo isso é planejado nesses momentos de desprendimento e de visitas a regiões inferiores. Essas ideias todas nasceram do lado de lá. E, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Será que nós estamos no primeiro
ou no segundo grupo? Aquele que entra em contato com os espíritos superiores, com as regiões elevadas, ou nós vamos justamente para as regiões inferiores, exacerbando as nossas paixões? Então, explorando ainda, continuando a questão, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Que quer isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. O espírito, ele ainda está preso ao corpo, então ele fica com a sua consciência um pouco entorpecida, mesmo do lado de lá. Então, muitas vezes, quando nós voltamos para o corpo, nós não conseguimos registrar tudo que aconteceu lá. Ou esses registros ficam truncados. Então, os sonhos podem refletir as experiências que nós vivemos lá, só que algumas vezes eles refletem simplesmente as nossas preocupações diárias, aquilo que a gente passou o dia inteiro pensando, a gente sonha à noite. Pode ser um reflexo daquela confusão que, durante o momento de desprendimento ou a volta, tem aquela fase de confusão, de transição, e isso pode ser registrado no cérebro com forma de símbolos, analogias, um filme que a gente assistiu durante o dia, então vira aquela confusão, né? E pode ser também influência dos espíritos inferiores nos nossos pensamentos. Mas assim, nós não iremos entrar no mérito da questão dos sonhos. Hoje o nosso foco é a atividade do espírito durante o sono. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a interpretação dos sonhos, o que pode ser, o que não é, é só ir nesse mesmo item, o sono e os sonhos, do Livro dos Espíritos, para aprofundar o tema. Manuel Filomeno de Miranda nos traz a mesma ideia dessas possibilidades de ação durante o sono. No livro Temas da Vida e da Morte, psicografado por Divaldo Franco, ele diz o seguinte: parcialmente liberto pelo sono, o espírito segue na direção dos ambientes que lhe são agradáveis durante a lucidez física ou onde gostaria de estar, caso lhe permitissem as possibilidades normais. Então, o espírito é atraído por aquilo que ele gosta de fazer, as suas tendências. Ele não é levado, obrigado, arrastado a ir para aquele lugar. Se a pessoa gosta muito de beber, de bebidas alcoólicas, ela naturalmente é atraída para companhia de espíritos que gostam das mesmas coisas. Se ela tem uma tendência para a questão das drogas, a questão da sensualidade, dos vícios, ou mesmo muito preocupada com questão de trabalho, ela fica ali no ambiente para onde ela gosta de estar, onde ela é atraída. E em tal circunstância, pode viajar com os seres amados que reencontra além da cortina carnal, aqueles nossos entes queridos que já desencarnaram, participando dos seus estudos e realizações, aprendendo lições que lhe ficarão em germen, penetrando inclusive nos registros do passado como do futuro. Então esse é aquele primeiro grupo, né, dos espíritos mais desmaterializados, que se encontram com as pessoas que amam, aprendem, estudam, conseguem inclusive ter flashes do futuro, premonições. O que acontecia muito com os profetas antigos, né, na Bíblia, que tinham sonhos premonitórios. Então, essa é uma possibilidade durante o sono. E ele continua: mais facilmente, em razão do hábito dos pensamentos ultrajantes, feceninos e brutais, os espíritos que se comprazem com semelhante paisagem moral arrebatam o encarnado e levam-no aos redutos do crime e da perversão, onde se lhes ampliam as percepções negativas. Inspiram-se ali, naquelas regiões de vandalismo e promiscuidade psíquica, e depois trazem para o comportamento diário as aberrações que buscam. Então, aqui ele já está falando de um segundo grupo. Os espíritos são levados pela afinidade para essas regiões de vandalismo, de promiscuidade, de violência, de orgulho, egoísmo. E o que acontece? O que isso nos mostra? A importância do sono, desses momentos de sono, na nossa vida diária.
Porque o que ele falou? Depois que eles vão lá e se inspiram nessas regiões, eles trazem para o comportamento diário as aberrações que buscam. Então, tudo o que acontece durante o sono vai influenciar as nossas escolhas durante o dia, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos e vice-versa. O nosso comportamento durante o dia, os nossos pensamentos vão influenciar as nossas atividades durante o sono. Em um trecho do livro Libertação, André Luiz nos dá a dimensão desse intercâmbio espiritual que acontece durante o sono. Não mediste ainda, respondeu o prestimoso, o orientador, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, tem alguns momentos da noite que 3/4 da população terrestre está dormindo. Então, estão nesse intercâmbio com os espíritos, no mundo espiritual, nessas zonas de contato. E o que ele nos explica? Que a maioria permanece retido nos círculos de baixa vibração, porque passam o dia inteiro com os interesses materiais, pensando apenas nas preocupações do corpo, de dinheiro, essas nossas preocupações cotidianas. Então, eles acabam ficando retidos nessas regiões de baixa vibração, de vibração mais material, mais pesada. E ele continua dizendo assim: além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições... só um pouquinho. Algumas pessoas, quando começam a se interessar pela doutrina espírita, começam a querer fazer a reforma íntima, querem se integrar a um trabalho de caridade, elas dizem que começam a surgir muitos obstáculos e elas não persistem, logo elas desistem, desaparecem do centro espírita. André Luiz explica por que isso acontece, olha só. Quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado, nas horas de sono físico, por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. Então, quando a gente começa a querer mudar, fica inspirado, fica empolgado, logo chega, se a gente dá abertura, esses espíritos aproveitam os momentos de sono físico. Para quê? Para desintegrar as nossas convicções, para nos desanimar, falar, isso não vai dar certo, isso está errado, confundir a nossa cabeça, trazer outras preocupações para ocupar o lugar, começa a surgir outros compromissos. E quando isso? Quando o espírito do trabalhador não está realmente convenientemente apoiado no desejo robusto, quando ele não quer realmente, não tem aquela vontade verdadeira, ele quer mais ou menos, quer um pouquinho, está começando a querer, aí eles já interferem para abafar ali mesmo aquele desejo de se melhorar, de marchar para frente, né, de evoluir. Então aqui nós temos a explicação no livro Libertação. E muitos de nós nos encaixamos aqui. A gente vai no centro, as nossas disposições crescem, a gente fica cheio de ideia, de boa vontade, e muitas vezes fica apenas aí, fica só na vontade mesmo. Só que muita gente pensa que por ser espírita, por estar estudando espiritismo, está imune às influências espirituais. Fala, não, eu sou aquele primeiro grupo lá, esse segundo grupo aí, não, eu só vou para lugar bom, só convivo com Joana de Ângeles para cima. Mas, na verdade, não é isso. Vários livros de André Luiz nos mostram que os espíritos se utilizam de muitos subterfúgios para prejudicar o espiritismo. Então, é justamente a gente que eles vão procurar derrubar, procurar atacar, procurar desanimar.
tem um relato muito interessante no capítulo 16, Encantamento Pernicioso, do livro Libertação, que conta a história do casal Silva e Isaura. Os dois são espíritas. O Silva é o dirigente do centro dos trabalhos mediúnicos, casado com a Isaura, que é médium e trabalhadora do centro. Na verdade, as atividades são desenvolvidas na própria casa deles. E o que acontece? O problema da Isaura é que ela tem muitos ciúmes, ela sente muitos ciúmes do marido. Então, como ele faz atendimento fraterno com muitas pessoas, inclusive com mulheres, ela já é ali que é o ponto fraco dela. Ela já fica com muito ciúme, acha que ele está querendo se aproveitar das mulheres naquele momento frágil. E o Silva é uma pessoa muito equilibrada, muito correta, que não dá margens para esse ciúme dela. É simplesmente um problema que ela traz. Mas os espíritos, eles conhecem essa dificuldade da Isaura. Então, o que eles fazem? Assim, eles descrevem uma reunião mediúnica que está acontecendo na casa deles, e a própria Isaura serve de instrumento para que um espírito sofredor possa se comunicar e ser atendido, né, ser orientado pelo Silva. Mas assim, ela se mostra toda iluminada, então, né, com o auxílio de todos os benfeitores que auxiliam numa reunião mediúnica. Mas assim que acaba a reunião, quando o Silva faz a oração final, está todo mundo super bem, acaba a reunião, ela já se levanta com uma aura, né, uns fluidos diferentes, ali meio acinzentados. Aí, assim que os dois dormem, o Silva rapidamente se desprende do corpo, cumprimenta o André Luiz e o instrutor que está ali no quarto e segue para regiões de estudo e de trabalho. A Isaura demora um pouquinho mais, mas também sai do corpo. E ela vai caminhando rapidamente e se encontra com uma entidade que diz para ela que é o mentor dela. E começa a falar que ele sabe da infidelidade do marido dela, que ele entende como ela é sofredora, como ela está passando por tudo isso, como ele compreende os sofrimentos de mulher dela, que ele acompanhou o Silva para poder ver o que ele estava fazendo e viu que ele trai ela, inclusive com aquelas mulheres que ele atende no atendimento fraterno. Diz que enquanto ele está fazendo a oração, ele está tendo pensamentos de lascívia, de luxúria, que as palavras são todas da boca para fora, como ela é sofredora por estar casada com ele. Aí ela só chora e fala, eu sofro muito. E então ele pega o ponto fraco dela e vai criando toda uma história, diz que é o mentor espiritual dela, e começa inclusive a questionar a mediunidade dela. Diz que, na verdade, quando ela acha que um espírito está se comunicando, é tudo um fenômeno anímico, da própria mente dela, que ela não é médium, que ela tem um problema mental, que ela tem que procurar um terapeuta, um psiquiatra, e que ele está falando aquilo porque ele quer ajudá-la, né? E ela vai acreditando em tudo aquilo. Então, eles usam de muitos subterfúgios, né? Se passa ali para alguém que quer ajudar. Então, André Luiz fala, mas por que você não... Para o instrutor, por que o senhor não intervém ali, não corta isso, essa influência maléfica? E daí o instrutor, acho que é o Calderaro, ele se aproxima só para ensinar para o André Luiz como aquilo não ia adiantar nada. Ele se aproxima dos dois e a entidade não enxerga ele, mas a Isaura sim. Aí ela diz, o nosso instrutor da reunião mediúnica está aqui presente. E a entidade diz, não, é tudo imaginação da sua cabeça, ele não está aqui. E então, como eles veem que não conseguem interferir na Isaura, eles rapidamente vão procurar o Silva e pedem para que ele acorde no leito, no quarto, para que possa acordar ela e interromper aquele trabalho, né, da entidade. Então, o Silva rapidamente volta, quando ele olha a mulher está ali agitada, chorando, ele reclamando, ele acorda e ela, como eu sou infeliz, como eu sofro, e chora, e ele tenta consolar, explicar que aquilo era um mecanismo das trevas, né, para destruir o trabalho que eles faziam tão bonito na casa. Mas, enfim, esse é um exemplo de como nós todos estamos suscetíveis. Não é porque é espírita, não é porque é médium, não é porque estuda que a gente está imune a isso. E também tomar muito cuidado com alguns sonhos que a gente tem e já leva, né, ao pé da letra.
nós também estamos suscetíveis a essas influências. Tem um outro caso que o espírito ele não consegue influenciar a própria pessoa que está frequentando o centro espírita, um homem, mas ele vai na mulher dele e fica falando que aquilo não está certo, que ali é o trabalho do demônio, e para que muitas vezes, para que ela impeça ele de ir no centro espírita. É um outro caso no livro de André Luiz. Então, isso serve também de alerta para que muitas vezes nós estamos equilibrados, eles vão procurar quem na casa da família está desequilibrado para dar passividade. Então, assim, quando de repente alguém explode na casa, tem um acesso de fúria, de raiva, fala alguma coisa que não era para falar, a gente ter essa compreensão de saber que pode ter atuação desses espíritos para nos desequilibrar, para perturbar o trabalho, o estudo. Tem um outro caso ainda bem interessante do médium que saiu da reunião mediúnica, foi para casa, e quando eles vão lá buscá-lo para continuar os trabalhos durante o sono, porque os trabalhos durante a reunião mediúnica é só o início, né? Tem muito trabalho durante a noite. Eles chegam lá e o médium não consegue sair, deixar o corpo ali, fica muito preso, porque ele tinha bebido alguns copos de conhaque, se não me engano. Então, mostrando a necessidade da gente vigiar nesses momentos anteriores ao sono. Antes de nós nos deitarmos, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente tem feito, o que a gente tem pensado, como têm sido as nossas leituras, que vídeos a gente assiste antes de dormir, que séries do Netflix a gente está assistindo, né, para poder dormir, algumas séries meio violentas, né? Então, assim, para que regiões que a gente vai tendo assistido Narcos, por exemplo, logo antes de dormir, né, na série do Netflix, ou alguma série violenta, uma série com muitas cenas de sexo, como que ficam os nossos pensamentos e as formas de pensamento ali do nosso quarto? Então, assim, nós não estamos imunes a essas influências, mas, graças a Deus, nós temos o auxílio e a proteção dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. É o que André Luiz nos diz ainda no livro Libertação. Por aqui, muitas vezes, se formam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então, se a gente acha que já está feio as coisas, imagina se não tivesse o auxílio dos amigos espirituais, né? Porque são tantos crimes forjados lá durante a noite, nessas regiões inferiores, e os espíritos protetores estão correndo para lá e para cá para tentar inspirar para o bem, para tentar evitar que isso aconteça. Trechos que mostram, existem inúmeros trechos que mostram esse auxílio dos amigos espirituais durante os momentos de sono. No livro E a Vida Continua, ditado por André Luiz. Nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui, todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. Então, socorro ou orientações, né, alertas. A casa oferece recursos aos encontros oportunos, inclusive com desafetos nossos do passado, inimigos, mas também com pessoas que nós amamos, né, de outras encarnações, a fim de nos inspirar, nos guiar, nos dar conselhos. André Luiz diz: não consegui disfarçar a surpresa ante a cena maravilhosa, contemplando embevecido o cuidado terno dos benfeitores desencarnados com todos aqueles que vinham dos círculos terrestres mais densos. Somos nós esses, né, dos círculos terrestres mais densos, que vamos lá buscar algum tipo de auxílio. No livro No Mundo Maior, também, ele diz o seguinte: diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliadas nas resoluções inadiáveis. Esses trechos mostram a importância do momento de sono, que a gente não dá... só quem é que para pensar realmente o quanto que a gente pode fazer nesse momento de desprendimento do corpo. Alguns auxílios que os amigos espirituais prestam.
Há doenças do corpo, pessoas moribundas, perto de morrer, eles auxiliam no desprendimento, utilizam-se do sono para isso. Mulheres que estão com risco de aborto ou em trabalho de parto, eles se aproveitam do momento do sono também para interferir. Pessoas prestes a cometer suicídio, pensando em cometer suicídio. Eles dão conselhos sobre decisões da vida, alertas. A gente fica sempre querendo uma orientação. É justamente no momento do sono que vão vir as melhores ideias. Eles lembram dos nossos compromissos assumidos antes de reencarnarmos, nos esclarecem, permitem reencontros com os desafetos do passado para que sejam obtido o perdão, planos para o futuro sejam estabelecidos. Mas a nossa inferioridade é tão grande que as nossas mentes muitas vezes não estão preparadas para receber esse auxílio. E André Luiz explica por quê. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente, devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas. Então, assim, durante o desdobramento do espírito, o estado de consciência nem sempre é lúcido. Por quê? Por causa do nosso apego à matéria, a gente ainda está muito ligado ao corpo. Então, André Luiz mostra a nossa necessidade de fortalecer a mente para que nós possamos registrar melhor as inspirações que nós recebemos durante a noite. Ele diz que aos poucos vai devagarinho gravando até que venha recordações imprecisas do que a gente tem que fazer. Inclusive tem exemplos no livro de André Luiz de um juiz que estava fazendo um julgamento errado e eles interferem para que ele reveja aquele caso para que o homem não seja condenado injustamente. Então, eles interferem dessa forma se a gente tiver com a mente aberta para receber, com a mente preparada para receber essas ideias, essas influências. Inclusive, registrar os ensinamentos que nos são dados durante palestras preparatórias para o trabalho, que acontecem no mundo espiritual. A gente acha que só aqui que a gente ouve palestra, do lado de lá a gente ouve muito mais. E André Luiz fala, esse trecho é muito interessante, ele fala assim, o que ele teria feito se ele pudesse participar dessas palestras, se ele soubesse disso e tivesse participado desses encontros noturnos para se preparar para o trabalho no bem, quando encarnado. Olha só o que ele diz no livro No Mundo Maior. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Ele está falando porque ele está acompanhando uma reunião de milhares de pessoas espiritualizadas que estão ali recebendo instruções para poder colocar em prática na Terra depois quando acordarem. E ele diz assim: aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes nomes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Então, ele questiona mesmo aqueles que estão ali participando da reunião. Será que vai adiantar quando eles voltarem para o corpo? Eles vão se lembrar? Ou eles vão desistir nos primeiros obstáculos? E será que nós aqui, a gente está naquele grupo ali, que nem de longe participa disso, não chega nem perto, fica só algemados, dormindo ali nas cidades próximas, algemados aos interesses imediatos, a correria do dia a dia, né? A gente fala que não tem tempo para nada. Será que nós não poderíamos estar participando dessas reuniões de preparo, de estudo, de reflexão?
E se nós somos esses que estão participando, será que a gente está conseguindo colocar em prática? Estamos conseguindo lembrar das instruções que estamos recebendo? E uma outra questão interessante. Será que naquele grupo de milhares de pessoas tinha só espírita? Ou tinha outras religiões? Pessoas que professam outras religiões? No livro ainda, No Mundo Maior, André Luiz descreve uma palestra que seria feita a religiosos católicos romanos e protestantes, encarnados. Então, André Luiz acompanha essa palestra, que seria específica para esses católicos romanos e protestantes, e ele diz que eles estavam encarnados, mas eles eram menos dogmáticos e mais liberais. Então, eles também eram influenciados pelos bons espíritos durante o sono, porque eles portavam muitas virtudes, eram pessoas boas. E tem uma frase bem interessante que o instrutor diz o seguinte: não é a confissão religiosa que interessa em sentido fundamental, senão a revelação da fé viva, atitude positiva da alma. Então, no fundo, não importa a religião, importa o pensamento, a sintonia, a intenção, o trabalho no bem. Então, tem muita gente de outras religiões que estão muito à frente de nós. Não é porque nós somos espíritas, a nossa responsabilidade é maior. Mas não é por isso que nós somos privilegiados de alguma forma. Esses amigos de outras religiões também são inspirados durante o sono. E eu coloquei essa imagem do Papa Francisco, que é alguém que eu admiro muito e tenho certeza que é extremamente inspirado nesses momentos de desprendimento. Uma outra curiosidade é a questão das crianças. Será que elas também são influenciadas durante os momentos de sono? E no livro Obreiros da Vida Eterna, tem esse pequeno trecho que mostra que sim. Cuidadoras preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos do sono físico em ensinos benéficos. Então, mesmo as crianças estudam do lado de lá durante o desprendimento do corpo. Até porque são espíritos milenares, né? Não são apenas crianças. Então, tem evangelização espírita infantil no mundo espiritual. Dá para a gente trabalhar do lado de lá também. Nós podemos trabalhar durante o sono no socorro tanto a encarnados quanto desencarnados, curando doenças, resgatando de locais sombrios, suicidas. Tem muito trabalho para a gente fazer. Mas daí vem uma pergunta: será que o corpo não fica cansado de tanto que o espírito trabalha? De tanto que o espírito age? É a pergunta 412 que Kardec faz. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? O que vocês acham? O corpo pode ficar cansado? Prejudicar o nosso sono? Os espíritos respondem que pode, pois que o espírito se acha preso ao corpo, qual balão cativo ao poste. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. Então, a gente sabe, né, que tem aquele fio, o cordão que liga o espírito ao corpo, e a gente imagina certinho como se fosse um balão preso no poste. Então, tudo que acontece ali reverbera no corpo. Porém, se a atividade é positiva e benéfica, um trabalho no bem, todos aqueles fluidos que o espírito está despendendo são repostos para ele. E, além disso, ele fica com aquela sensação de felicidade, de alegria. Então, o indivíduo, por mais que tenha trabalhado, ajudado, ele vai acordar feliz, com as forças refeitas, descansado, repousado. No entanto, se ele passou a noite entregue a prazeres inferiores, perseguindo alguém ou sendo perseguido, ele irá despertar extenuado, muito cansado. Nós vemos isso no livro Sexo e Obsessão, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Franco. Manuel Filomeno de Miranda descreve uma região inferior horripilante que foi criada pela mente de vários espíritos transviados na área sexual. Então, são assim coisas escabrosas que ele descreve. Eu nem vou ficar entrando em detalhes aqui de desfiles, de orgias, coisas terríveis,
essa região era frequentada por muitos encarnados durante o sono, que passavam o dia todo com a mente em questões sexuais, em vícios sexuais, e rapidamente iam para aquela região horrenda. Um desses encarnados era o Padre Mauro, que é o protagonista da história. Ele se transviou na questão sexual, era pedófilo. E os seus adversários espirituais enchiam sua cabeça de ideias pervertidas, desejos insaciáveis, controlando ele à distância, até ele guiando ele. E assim que ele se desprende pelo corpo físico, ele é atraído para essa região terrível e de vergonha e depravação. E lá nessa região tinha aqueles espetáculos de sensualidade, os encarnados algemados, como se fossem animais, né, aos seus algozes, andando, sendo submetidos às coisas mais terríveis, principalmente na área sexual. E então, inclusive, o Padre Mauro estava lá sendo obrigado a fazer algumas coisas também, exacerbando os seus desejos, porque ele via aquelas cenas, né, e aumentava mais ainda a sua vontade. Como vocês acham que seria o despertar no corpo após uma noite dessas? Como que a pessoa vai acordar depois de ficar presenciando isso a noite inteira até o amanhecer? André Luiz vai para a residência do Mauro e mostra que ele teve dificuldade de reassumir as funções mentais coordenadas. Estava extenuado, a consciência entorpecida, não conseguia encadenar o raciocínio, sentia dor muscular pelo corpo inteiro, debilidade orgânica mesmo. Aí ele foi cambaleando até o banheiro, tomou uma ducha fria, assim que melhorou um pouco. Mas é isso. As atividades durante o sono refletem, inclusive, na saúde do nosso corpo físico. Por isso a importância da gente prestar atenção no que nós temos feito, para onde nós temos ido, em que companhias. Porque isso pode repercutir no nosso corpo físico. Mas então, muito bem. Aqui. Tendo todas essas informações, o que nós devemos fazer para nos preservar desse mal e aproveitarmos realmente os momentos de desprendimento do corpo para o bem? Baseando-nos um pouco no livro Conduta Espírita, em alguns outros livros, eu pensei em alguns tópicos assim, para a gente tentar colocar em prática no nosso dia a dia. Primeiramente, a gente precisa criar o hábito de nos preparar para dormir, deixando de lado alguns costumes, como de assistir programas ou fazer leituras que exacerbem muito a violência, a sensualidade, o egoísmo, o materialismo, a vaidade, logo antes de nos deitarmos. É algo muito comum no nosso dia a dia, né? A gente coloca uma coisa passando lá na TV e dorme assistindo. Então, é necessário resguardar o ambiente do quarto onde a gente vai dormir, criando ali um santuário, onde as formas pensamento, elas serão as formas pensamento elevadas, mesmo durante o dia, não é só à noite, durante o dia, reservando o nosso quarto de dormir para comportamentos benéficos, de estudo, meditação, oração, conversas edificantes, manifestações de afetividade. E todas as noites orar, né? Nunca nos esquecermos de orar, inclusive por aqueles que nos perseguem, pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos de outras encarnações, e nos oferecer, nos colocar à disposição para o trabalho na espiritualidade, preparando a nossa mente com a leitura de algum livro espírita, algum livro edificante, ou colocando uma palestra para assistir, ou ainda um momento espírita, né? Deixando tocar. Tudo isso preparando a nossa mente para que a gente possa rapidamente já ir para os locais de trabalho e de estudo. E também deixar o quarto com uma luminosidade reduzida para o corpo descansar melhor. Se puder, não interromper o sono, não ficar acordando toda hora, porque isso também interfere. Tentar, se possível, né, fazer uma noite completa, um sono completo.
lembrar também de fazer aquele exercício de autoanálise que nos é proposto no Livro dos Espíritos para a reforma íntima. Porque nesse momento que a gente se concentra e começa a lembrar de tudo que fizemos durante o dia, o que podemos fazer melhor amanhã, o que não foi certo, o que eu preciso consertar, a gente já abre a mente para as inspirações do nosso amigo espiritual, já ficamos em sintonia com eles. E como a gente viu que as crianças também vão para esse intercâmbio, ler para elas antes de dormir um trechinho do Evangelho, ou mesmo uma historinha com alguma moral, fazer oração junto com ela. E manter a vigilância dos nossos pensamentos ao longo do dia inteiro, não é só na hora de dormir. A vigilância o dia todo, evitando leituras de vídeos, conversas, de coisas que não vão agregar nada, que são violentas, que vão perturbar o nosso equilíbrio mental. E, inclusive, antes de todas as decisões que nós formos tomar, pedir inspiração dos amigos espirituais, para que aquele intercâmbio durante a noite tenha feito sentido. E também, isso é dito no livro Conduta Espírita, agir no bem, fazer caridade, de todas as formas possíveis durante o dia, para que quando a gente coloque a cabeça no travesseiro, a nossa consciência esteja tranquila. E ele diz assim, para que à noite adentremos no mundo espiritual com a consciência tranquila. E para encerrar a nossa proposta de hoje, a frase de Manuel Filomeno de Miranda, do livro Temas da Vida e da Morte. Como 1/3 da vida física é dedicado ao sono, imenso patrimônio logrará quem converta esse tempo ou parte dele no investimento do progresso em favor da libertação que lhe credenciará para uma existência plena, um futuro ditoso. Fica então esse convite a todos nós de acordarmos os nossos espíritos para o chamado de Jesus e auxiliar na sua obra, mesmo enquanto o nosso corpo físico dorme. Muito obrigada pela atenção.